Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma teleaula dessa semana. E hoje eu vou explicar para vocês como que a gente deve apertar a nossa crina da forma correta, certo? Isso, lógico, antes de tocar e como a gente deve soltar também a crina antes, né? Depois de ter tocado, né? Como a gente deve soltar a crina e guardar o arco em segurança no nosso case, tá? Então, o que acontece? A gente não pode apertar a crina muito, né, mas também não pode deixar ela muito solta. Como que eu posso saber isso? Como que eu posso saber é, a intensidade certa quando eu vou apertar a minha crina, né, se ela está da forma correta? Bom, então tem várias maneiras a gente entender, né, como que a gente aperta a crina da forma correta, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, estou soltando a minha crina, né? Todo mundo sabe que esse pino aqui, né, que fica no talão, é o pino que a gente solta, né, e aperta a crina, tá? Então eu estou soltando a crina. Quando a gente for soltar a nossa crina, tá? A gente solta do sentido anti-horário, certo? Só olhar lá no reloginho, anti-horário, então é para cá, ó, certo? E quando a gente aperta a crina, a gente aperta do sentido horário, ou seja, para cá, ok? Então quando a gente aperta é do sentido horário e quando a gente solta é do sentido anti-horário, certo? Então, bom, quando a gente guarda o nosso arco no case, do violino, do violoncelo, né, dos instrumentos de cordas friccionadas, é muito importante que a gente solte um pouquinho a nossa crina, tá? Como ela tá aqui, ó, né? Ou seja, do sentido anti-horário. Por que que a gente tem que soltar? Bom, o nosso arco, se vocês olharem atentamente, ó, fizer isso aqui, ó, que eu estou fazendo agora, olhar do talão, se vocês olharem na pontinha do arco assim, ó, vocês vão ver que ele tem uma curvatura, né? Vocês percebem? Ele tem uma curvatura. Então essa curvatura aqui, né, ela é muito importante, né? Por todo o designer que o arco tem, essa curvatura aqui, ela faz sentido até pela questão do equilíbrio do arco quando a gente está tocando na corda. Então a gente tem que manter essa curvatura do arco, certo? Como que a gente mantém isso aqui? A gente solta a crina para guardar na caixa. O que acontece se a gente guardar com a crina tensa, né? Acontece do arco ele acabar, né, a madeira dele acaba perdendo essa curvatura, então ela acaba ficando muito reta, né? E aí perde toda a estabilidade, né, toda a estabilidade que o arco tem, né? E o arco acaba até ficando meio torto e acaba na hora de você tocando você não tendo um rendimento que o arco te proporciona na hora de estar tocando, né? Então essa curvatura aqui que o arco tem, todo arco tem que ter ela faz muito sentido na hora da gente estar tocando na viola, porque é ela que mantém a reta, ela que ajuda a manter reto o arco na corda, tá certo? E o equilíbrio do peso, enfim. Então quando um luthier, né, ou um arquier, como a gente fala, né, que é um fabricante de arco, ele faz o arco artesanalmente, ele mantém essa curvatura porque tem toda uma matemática, né, envolvida para manter isso aqui, tá? Então, sempre quando vocês forem guardar o arco, sempre solte a crina. Só que tem que tomar cuidado para não soltar ela muito, tem que soltar quando tiver, ó, a crina, quando tiver os fiozinhos estiverem mais ou menos assim, ó, um pouquinho soltos assim, tá? Então mais ou menos isso aqui já é o suficiente, tá certo? Não pode exagerar muito, porque senão o fiozinho da crina acaba enrolando, né? Ali naquela borboletinha onde o botãozinho onde você fecha ali dentro do case, né, para manter o arco em segurança. Então isso pode acabar arrebentando a crina. Então tomem cuidado para não soltar tanto. É mais ou menos isso aqui, ó, como vocês podem estar vendo aí no arco, tá? Isso, lógico, quando eu for guardar o arco, né? Quando eu for tocar na minha viola, vou tocar uma peça, vou tocar um exercício e tal, vou pegar meu arco dentro do meu case, né? Para quem não sabe, case é a caixa, né, da viola, tá? Então eu vou pegar meu arco e agora eu vou apertar a minha crina do sentido horário, certo? Eu vou apertar ela do sentido horário. Então,
Quando eu for apertar, como é que eu sei a quantidade, o quanto que eu tenho que apertar? Bom, eu vou apertando ela, né? Tô apertando aqui, ó. Quando eu apertar mais ou menos aqui, ó, um certo grau, ó, eu vou fazer um teste, ó. Um desses testes aqui, isso é um dos testes para ver se a minha crina está apertada da forma correta, tá? Então eu posso pressionar no meio, botar um indicador e pressionar o arco um pouquinho assim, ó, tá? O arco, ele não, eu tenho que ter facilidade de apertar a madeira do arco na crina, ó. Tá vendo, ó? Tô apertando aqui, ó, tá? Ok? Então se tiver essa facilidade aqui, é porque tá bom, tá apertadinho, tá legal, tá? Não pode ficar muito apertado. Agora eu vou apertar um pouquinho mais. Isso aqui, ó, não é legal fazer, tá, gente? Porque isso aqui perde a curvatura do arco, que é aquilo que eu falei pra vocês. Apertei demais, ó. Vocês viram? Que agora ficou. E agora eu vou apertar no dedo, ó. Só que eu tenho que fazer mais força para apertar. Se eu faço muita força para apertar é porque o arco está muito apertado. Então eu tenho que soltar um pouquinho do sentido anti-horário. Certo? Solta um pouquinho, tá? E aí, ó, aperta. Agora sim, ó, quando tá fácil de apertar, né? É porque o arco tá bom, certo? Então isso aqui é umas dicas que é uma das dicas, né, que são essenciais para a gente saber que o arco tá apertado da forma correta, tá? A outra é tentar fazer assim com o dedinho, ó, com o mindinho, ó. Se o dedinho tiver dificuldade de entrar aqui, ó, entre a crina e a madeira, tá? É porque o arco tá bom, certo? Se eu apertar demais, ó, o que que acontece? Vou apertar aqui, ó. Ó, apertei demais. Se o meu dedo entrou com muita facilidade, é porque tá muito apertado, certo? Então, tem que soltar, solta um pouco. Agora, se ele entrou, mas tá difícil de entrar, só tá a polpa do dedinho mindinho, ó, tá vendo? É porque tá bom, certo? E faz isso aqui também, ó, só pra checar, ok? Bom, gente, então essas são as dicas para a gente saber, né, quando o arco está apertado, né, a crina está apertada da forma correta, certo? Isso, lógico, quando você for tocar. E aí, quando você terminar de tocar um exercício ou uma peça, aí sim você solta a crina. Isso é sempre muito importante soltar a crina, só que tem que tomar cuidado, como eu falei para vocês, solta ela um pouquinho, tá? Quando tiver quase os fiozinhos saindo, tá? Não exagera muito, tá? Então soltar do sentido anti-horário e apertar do sentido horário, tá ok? Bom, eu espero que isso tenha servido como, né, uma dica para vocês aí, né, do arco. É muito importante isso, é uma maneira de vocês conservarem bem o arco de vocês, tá? Porque isso aqui é um instrumento muito importante, que faz parte do instrumento da viola, né? Então é sempre bom a gente conservar bem, né, o nosso material aí, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado aí da dica e até uma próxima aula.